Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um QCast. Eu sou a Marcele Costa, representante comercial aqui da Quinto Elemento e figurinha carimbada no QCast. E falaremos novamente com o Wilson Rios, sócio fundador, head trainer e também figurinha carimbada aqui do QCast. Isso mesmo. Seja mais uma vez bem-vindo, Muitíssimo Wilson. obrigado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, pegando o gancho do último podcast que falamos sobre saúde emocional dentro das empresas, né? E pra gente entrar, contextualizar um pouquinho mais, explica pra gente, Wilson, o que é a tão famigerada inteligência emocional? No que consiste uma inteligência emocional? Legal. Eu gosto sempre de começar essa explicação falando o que não é inteligência emocional, né? Nos treinamentos, inclusive, eu falo muito isso. Porque às vezes a gente acha que ser inteligente emocionalmente é não sentir as emoções ou controlar as emoções. Ligar muito pro lado racional, né? Então não, é não sentir, é ser frio, ou eu sinto, né? Eu ouço muito isso. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir não sei o quê. Ou aquela coisa, não, eu sinto, mas eu tenho que controlar a minha raiva e tal. Não é isso, inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, ele fala o seguinte, que é um dos pais aí da inteligência emocional, né? Ele fala o seguinte, é você identificar e gerenciar as suas emoções, né? Tem outras vertentes, né? Business, School Business, Hard Business, eles falam o seguinte, que é você juntar a questão da razão com a emoção. É você trazer o emocional para a parte consciente e juntando essas duas, né, as duas faces, você toma decisões assertivas com foco no resultado. Então, o conceito seria mais isso, né? Eu gosto muito da linha do Daniel Goleman, que é exatamente essa questão. É você identificar e gerenciar. Bom, legal, eu tô com raiva, tô ansioso, tô preocupado, tô sei lá o quê. Eu percebo e aí, bom, baseado nisso, o que eu vou fazer agora? E aí eu tomo uma decisão realmente assertiva. Mas a gente não consegue não sentir ou a gente consegue controlar. Porque a emoção ela é um processo totalmente instintivo e inconsciente. Então não dá para falar assim, não vou sentir. A gente sente emoções 24 horas por dia. Exatamente. E guardar essas emoções não é uma coisa saudável também. Não é. Assim, eu acho que é uma grande diferença entre gerenciar suas emoções junto da razão e ignorar e seguindo, e aí tudo aquilo vai virando aquela bola de neve, daí vira uma loucura, né? Exatamente, é um copo, você vai enchendo esse copo. Se você não dá vazão, então inteligência emocional também é você dar vazão. Só que lógico, de uma forma assertiva, não é perder a cabeça, né? Não é você ser dominado por essa emoção. Na verdade é o contrário, você gerencia. Você sabe que você está sentindo aquilo, mas você vai tomar as melhores decisões possíveis, né, dentro desse estado emocional para ser assertivo, para ter foco no resultado que você espera. Se você começa a acumular essas emoções, em algum momento ela vai estourar. Né? Então aí é prejudicial, aí fica pior ainda o processo. E agora falando sobre a inteligência emocional dentro do meio empresarial, do meio corporativo. Como que a gente tem que gerir isso? Isso tem que vir da grande e média liderança, isso tem que partir dos funcionários? É uma coisa que a gente consegue gerenciar sozinho ou a gente precisa de um apoio? Legal. Semana passada a gente falou sobre a importância do RH em todo esse sistema de saúde emocional dentro das empresas e a inteligência emocional. Eu vou gerar a minha sozinha ou eu preciso de um apoio? Ou depende do caso? Tá, vamos lá. Ótima pergunta e com várias vertentes aí, né? Sim. Mas vamos pensar. Eu li outro dia um post que eu achei muito interessante, que inclusive isso foi fruto de um estudo, né? A liderança tem mais efeitos sobre a saúde mental das pessoas, né, dos colaboradores no caso, do que um terapeuta. Sim, a Tati falou isso também. Então, a gente comenta muito isso aqui na Quinto Elemento, né? Então, olha só que interessante.
ter uma liderança que é inteligente emocionalmente ajuda muito nesse processo. Isso não quer dizer que eu não tenha que cuidar da minha inteligência emocional, né? Vamos pensar, eu vou colocar da seguinte forma. Seria o mundo ideal que cada um de nós cuidássemos e desenvolvêssemos a inteligência emocional. Inteligência emocional, ela é uma competência, então ela pode ser desenvolvida, pode e deve ser desenvolvida, tá certo? O mundo ideal seria que as pessoas, cada um desenvolvesse a sua da forma que achasse melhor, com terapia, com curso, enfim, né, com uma leitura, com alguma forma aí fizesse esse desenvolvimento. O que a gente não vê acontecendo na prática. Hoje que a gente vê as pessoas não fazendo esse trabalho de desenvolvimento, cada vez mais as pessoas acabam tendo menos inteligência emocional, depois até explico um pouco melhor isso. Então, o que acaba acontecendo é que isso acaba gerando uma função para as empresas cuidarem disso. Quem tem que cuidar? O RH, mas principalmente os gestores. Então, o gestor, primeiro, para ser líder eu preciso ter inteligência emocional. Não existe liderança sem inteligência emocional. Porque ninguém vai olhar para uma pessoa, porque liderança tem um caráter meio de admiração, de respeito, de credibilidade, né? Então não dá para o chefe, perde a cabeça, grita, bate a mão na mesa, xinga todo mundo. Aí você olha e fala, nossa, esse cara é um grande líder. Era nisso que eu ia entrar. Você acha que os líderes e chefes hoje em dia têm inteligência emocional? Não, a grande maioria não tem. E até falando desse efeito, né? Cada vez mais o mundo dos negócios, o próprio contexto empresarial está cada vez mais desafiador. Eu falo muito isso sobre o mundo VUCA, o mundo Bunny, que fala, né, que a sociedade, o meio corporativo está cada vez mais volátil, incerto, ansioso, frágil e uma série de coisas. Ou seja, a gente está num mundo cada vez mais caótico, cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, mais concorrido, uma série de coisas. Então isso exerce uma pressão muito grande nas pessoas. Certo? E com isso, quanto mais pressão eu sofro, mais aflora a questão emocional, tá certo? Eu tô aqui conversando com você, tô tranquilo, tô de boa, tal, não sei o quê. Lógico, se eu tô na rua, vem um assaltante me assaltar, me aponta uma arma, é uma situação de pressão ali, a emoção vai aflorar. Então, quanto mais pressão, mais desencadeia os processos emocionais. E aí, se eu não tenho inteligência emocional, eu sou tomado por essa emoção. E aí é onde eu começo a ser reativo. Sim. Então, as minhas ações, os meus comportamentos vão ser comportamentos inconscientes, sem pensar, tá? Somente de soltar aquela minha emoção. Que pode ser uma emoção de raiva, então eu explodo, xingo, brigo, transfiro essa pressão que eu estou recebendo do negócio para cima dos meus colaboradores, como pode ser, por exemplo, uma questão de depressão, onde eu sou tomado mais por essa apatia, tristeza, eu fico deprimido, perco as forças. Então depende do que cada um vai gerar de emoção com aquele input, com essa pressão. E isso é uma coisa muito particular. O input pode ser o mesmo, mas as pessoas vão ter emoções e vão reagir de formas diferentes. Mas a questão quando eu não tenho essa inteligência emocional, eu não percebo que eu estou sendo dominado por essa emoção e eu acabo tendo comportamentos reativos, né? Que é isso, vi uma situação, fiquei com raiva, explodo, grito, xingo. Isso é um exemplo de baixa inteligência emocional. A inteligência emocional é eu perceber que eu recebi esse estímulo, percebo que isso está me gerando raiva, e falei, bom, eu vou perder a cabeça. Então, antes de acontecer alguma coisa, vou embora, eu saio, vou respirar, vou tomar um café, faço alguma coisa. Ou eu, às vezes, consigo perceber e falar, não, peraí, não é para eu ficar com raiva, não é para tudo isso, eu não posso perder minha cabeça. Eu consigo ainda controlar e falar, não, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver. Falando no caso de chefe, por exemplo.
Não, vem aqui, colaborador, que eu vou te dar um feedback. Mesmo com raiva, ele entendendo às vezes que ele está com raiva, ele consegue ainda gerenciar o comportamento. Na verdade, inteligência emocional é isso, é eu conseguir gerenciar o meu comportamento. Bom, eu estou com raiva, isso não quer dizer que eu vou perder a cabeça. Perder a cabeça é o comportamento negativo. Inteligência emocional é, independente do meu estado emocional, eu consigo ter um comportamento positivo diante daquela situação. Legal você ter falado sobre isso, sobre a forma como a gente reage, porque quem tiver a oportunidade de participar do nosso treinamento de liderança, a gente fala um pouquinho sobre isso, o Wilson fala um pouquinho sobre isso, e é muito legal, porque eu lembro muito bem da gente falando sobre as forças que nos impulsionam. E uma dessas forças é a força do ódio, a famosa força do ódio. Sim. E a gente chega, não, tem que ser feita, tem que fazer, a gente vai e faz com ódio. E parece que é a força que mais impulsiona a gente, aquela força que a gente faz quando a gente tá com raiva. Só que também tem essa questão, que não é simplesmente chutar com os dois pés no peito e fazer, né? Isso aí, é isso mesmo. O que acontece? Vários autores falam sobre as emoções básicas, né? Eu gosto muito da linha do Eric Berne, que fala das 5 emoções básicas, que é o medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Então, o que acontece? Cada uma delas, ela tem uma função importante. A gente não sente emoção, a gente não tem os nossos sentimentos à toa. Tem uma importância. Todas elas estão muito ligadas principalmente à nossa sobrevivência, tá? Mas todas elas têm uma característica positiva. Então, a raiva, na força do ódio, né? Aquela coisa quando você é estimulado, duvido que você... você vai ver só, né? Fazer só de raiva. Então, a raiva tem esse poder de superação, de determinação, de automotivação. De impulsionar, de impulsionar. Verdade. Quando a gente fala de motivação, de eu tornar o outro motivado, e aí é o grande erro das lideranças. Porque a raiva ela é automotivadora. Então, quando eu tô com raiva, eu me motivo. Agora, eu pôr raiva nos outros não quer dizer que eu vou motivar o outro. A melhor forma de motivar o outro é através da alegria. Por isso que se fala muito nas empresas do clima organizacional. Porque tem que ser um clima positivo, um clima alegre, porque a motivação ela só desenrola dentro desse meio. Eu não consigo ficar motivado quando eu estou com medo, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, entendeu? Quando esse estímulo de raiva vem de fora, isso vai me dar muito mais uma questão da revolta do que da motivação. Sim. Tá? Então, é isso que os gestores precisam aprender aí nessa questão. Então, é aí que cada emoção tem uma coisa boa, assim como tem uma coisa ruim. A raiva vai trazer essa questão. Se não bem gerenciada, vai gerar raiva, agressividade, a raiva gera agressividade, vingança, esse tipo de coisa. Assim como a alegria também, que é importante para a motivação, se ela não é bem gerenciada, ela vai virar uma questão de festa, de oba-oba, de displicência. Por isso que às vezes também tem um descompasso entre RH e liderança. Porque o RH vem muito nessa questão da alegria, porque a alegria vai gerar uma motivação, né? O funcionário feliz é um funcionário motivado, mas não necessariamente isso. A alegria pode tomar um viés de displicência, de irresponsabilidade, de falta de comprometimento, o oba-oba, e não ir para uma linha da motivação e do engajamento. Sim. E aí é onde a diretoria olha e fala assim, meu RH só sabe fazer festa e resultado que é bom não acontece. Por quê? A intenção é boa, mas não está tendo um bom gerenciamento dessa alegria para canalizar a motivação e engajamento. Tristeza é bom, porque isso coloca a gente numa situação de pensar, de refletir, de avaliar algumas coisas. Mudanças, né? Isso. Só que pode gerar uma questão disso, de apatia, né? Ficar deprimido. O medo também é muito bom, porque me deixa cauteloso, né? Vou avaliar riscos, vou trazer mais análise, mas também pode trazer uma questão de eu ficar paralisado, não tomar decisão, entendeu? Então, todas as emoções, elas têm o lado positivo e o lado negativo.
A inteligência emocional entra também muito nesse viés. Bom, eu entendo que eu estou com essa emoção e tem o lado ruim e o lado bom. Eu escolho usar a parte boa. Entendeu? Por isso que a gente fala que é uma inteligência, porque é trazer isso para a consciência, tomar aquela emoção para si, né? Não deixar a emoção te controlar e determinar o seu comportamento. Eu percebo e começo a usar a emoção ao meu favor. Entendeu? Uma vez eu estava fazendo um treinamento de liderança por um grupo de gerentes de vendas de lojas, né? E um dos gerentes lá falou assim: nossa, teve um mês que eu não bati meta. Eu fiquei muito pé da vida. E aí, olha, só de raiva no mês seguinte eu bati a meta. Fui, conversei com a minha equipe, não sei o quê. Então, ou seja, ele pegou essa situação de que ele ficou com raiva porque não bateu meta, mas ele usou da forma positiva. Gerou automotivação, isso gerou uma questão dele estar mais junto da equipe, fazer um corpo a corpo, e aí, consequentemente, nos meses seguintes ele atingiu a meta. Ele poderia ter ficado com raiva, ter chamado toda a equipe dele de vendedores, ter esculachado todo mundo, desabafa a raiva, né? E isso não ia trazer um resultado positivo. Então, isso demonstra muito o como eu uso a emoção raiva de forma positiva, com inteligência emocional, e como eu uso de forma negativa sem inteligência. Sem inteligência é uma coisa que vai me cegar e eu vou ficar reativo e vou sair fazendo coisas. Por isso que a gente se arrepende muito, né? Sim, principalmente das coisas que a gente faz no impulso, né? Caramba, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso, não deveria não sei o quê. O que que é? Você fez, né, como dizia minha avó, né? Fazer as coisas sem pensar. Sem pensar nessa questão, inteligência emocional, né? Você não parou, respirou e soube lidar com todo esse contexto emocional. Até porque eu acho que quando a gente fala de emoção, a gente tende a levar para um lado um pouco pessoal. Então, vamos supor que a gente tem uma briga. E quando eu for reagir a essa briga, se é num momento de que as emoções estão à flor da pele, da impulsividade, a gente tende a levar para o lado pessoal. Eu acho que isso é muito ruim, principalmente em lugares que a gente está com vários tipos de pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Sempre vai ter alguém que a gente tem uma conexão maior, uma conexão menor. Então, acho que é muito importante tirar esse tempo, entender e saber manusear isso para não levar para o pessoal, porque daí surge um problema muito maior, né? É perfeito. Até evoluindo essa questão da inteligência emocional, acaba se falando muito da inteligência socioemocional. O que é a inteligência? Se a gente for pensar na inteligência emocional, é inteligência eu comigo mesmo. Sim. Tá? Eu estou identificando e trabalhando as minhas emoções. Quando a gente fala da inteligência socioemocional, a gente está falando que eu estou percebendo o outro. Tá? Então, aqui, a gente está numa conversa, está num debate, está numa briga, tá, sei lá. Então, eu preciso perceber as minhas emoções e a sua. Imagina que entra uma situação de uma briga entre a gente aqui, onde nenhum dos dois está com inteligência emocional. Então, é um reagindo em cima do outro. Isso vai ser péssimo. Isso vai ser péssimo. Por quê? Como eu falei, as emoções, ela tem... Se a gente for falar de modo geral, as emoções, ela tem a principal função das emoções, tem várias, mas a principal é sobrevivência. Então, a sobrevivência, ele é um processo muito egoísta, muito individualista, muito pessoal. Então, quando eu sou tomado por essa emoção e eu começo a reagir sem pensar, eu estou sendo extremamente instintivo. E o meu instinto sou eu. Então, qualquer coisa que aconteça, sim, eu vou levar para o lado pessoal, porque essa é a característica da sobrevivência. Eu dou muito esse exemplo também. Início de pandemia, vou na farmácia, mercado, loja, não sei o quê, compro todo o álcool em gel que existe no mundo e estoco. Eu conheço gente que tem álcool em gel estocado até hoje em casa. Não, álcool em gel, papel higiênico, ovo. Não usou todo o álcool em gel que comprou há 3 anos atrás, né? Então, o que acontece? Eu vou comprar o meu, você que se dane, problema seu. Você vai morrer, azar seu que você vai morrer. Você está sem álcool em gel, azar seu. Então, é uma coisa muito
pessoal, individualista. O máximo que eu vou fazer é compartilhar com os meus. Ah, eu tenho álcool em gel, então eu vou compartilhar com minha família, meu pai, minha mãe, meus filhos, tal, o outro lá, azar do cara. E aí é que é o grande problema, porque quando a gente fala do mundo empresarial, o que eu mais preciso é trabalho em time. As empresas, elas são um sistema. Um sistema, o que que é? É um conjunto, é um grupo de pessoas, de departamentos, de processos, de ações, né? Como que eu faço um sistema funcionar pensando de forma individual, né? Não dá. E aí é que começa a derrubar todo o desempenho, e aí é onde as empresas começam a questão de apagar incêndio, de não bater meta, e aí o clima fica ruim, as pessoas ficam desmotivadas, porque aí entra nesse ciclo vicioso, até que você falou, essa bola de neve que vai, entendeu? Aí é gestor que gestor recebe muita pressão pela questão dos resultados, né? Aí ele não consegue ter essa inteligência, ele repassa isso para os colaboradores. O colaborador também não tem, entendeu? E aí fica essa relação que começa a cada um olhar para si. Cada um começa a proteger o seu. É o que a gente vê muito nas empresas. O instinto de sobrevivência atuando ali. Ou eu penso em mim, no máximo eu penso no meu departamento. E o outro departamento ou o outro colega de trabalho, o problema dele, azar dele. Então esses ambientes onde não se tem essa maturidade, não se tem inteligência emocional, fica isso, todo mundo defendendo posição, defendendo a sua sobrevivência, né? E aí o outro se lasca, azar dele. Quando você põe inteligência emocional, a coisa começa a mudar, porque você começa a naturalmente estimular isso. A questão de grupo, né, o coletivo, até porque se a gente for pensar, falando de pandemia, por que eu gosto de dar esse exemplo? A questão das vacinas, né? Os cientistas falam, eu preciso de 75% da população vacinada para a gente começar um processo de erradicalizar a pandemia, né? O vírus e tal. Ou seja, a sobrevivência nossa está muito mais no coletivo do que no individual. Eu tomei vacina, eu passo álcool em gel, não quer dizer nada. Porque enquanto o vírus estiver aí, ele vai tendo mutações. Uma hora que eu me desproteger, ele vai me pegar e me mata. Então, é um processo coletivo. A mesma coisa nas empresas. Ah, o comercial não vende, a empresa fecha. A produção não produz, fecha. Ah, eu vendo, produzo, a logística não entrega, ela fecha. Então, ela é um sistema onde todo mundo tem que funcionar bem juntos. Sim. E aí eu preciso de muita inteligência emocional, até pelo mundo que a gente já falou. Cada vez mais desafiador, essa pressão vai vir e os ânimos vão se exaltar. Isso é fato. Exatamente, falando sobre inteligência emocional e socioemocional, sobre perceber o outro. Você acha que pessoas que são emocionalmente mais inteligentes têm um poder maior de manipulação? E quando eu digo manipulação, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos dois viés da manipulação. Se existe uma manipulação que pode ser saudável, ou se qualquer tipo de manipulação para o outro é destrutível. Porque a gente pode pegar alguns exemplos de pessoas que manipularam a equipe para entrega de resultados, os resultados foram feitos e os resultados foram entregues, tudo certo quanto a isso. Mas será que a equipe está com a mesma visão, está saudável mentalmente? Trazendo um pouco dessa questão da manipulação. Legal. Liderança é um processo de manipulação, tá certo? Por quê? Vamos pensar o seguinte, o ser humano, ele nasce, biologicamente nós somos programados para economizar energia, tá certo? Então eu falo, a gente é preguiçoso por natureza. E que beleza! Né? Que bom! Eu, como líder, preciso do que das pessoas?
Engajamento, motivação, força de vontade. Entrega, alta performance, tudo isso daí. Legal. Então eu preciso de alguma forma manipular você para sair do seu estado normal biológico de economia de energia para você ir para um módulo de esforço, de superação, de tudo mais. De alguma forma eu vou ter que te manipular, tá certo? Então os princípios da liderança, da influência que a gente fala, porque ser líder é influenciar o outro. E qual que é a diferença da manipulação para a influência? Então, aí a questão entra muito o valor, tá? Se você usar isso de uma forma positiva, poxa, vamos lá, no mundo empresarial, eu vou influenciar a minha equipe para que a gente atinja as metas da empresa. Isso vai ser bom para a empresa, isso vai ser bom para a equipe, isso vai gerar possibilidades de ganho, isso vai trazer um clima de trabalho bacana, as pessoas vão para casa felizes, vão para casa realizadas, porque o trabalho é um processo de realização quando ele é legal, quando é bacana, quando, né, puxa, que legal, eu fiz isso, eu tô, né, tem então todo esse processo. Realizar um trabalho onde o cliente sai feliz, sai satisfeito, puxa, que legal, olha, comprei tal coisa, ou adquiri um serviço da empresa tal, foi muito bem feito, o cliente fica feliz, poxa, qual o mal nisso? Nenhum. Então, isso é uma influência, tá certo? Manipulação é quando eu uso isso para ganhos pessoais. Eu estou pensando única e exclusivamente em mim e eu vou manipular, vou te enganar, onde eu vou ter ganho e as outras pessoas não. As pessoas vão, inclusive, ter perdas. Isso é uma manipulação. Mas a sua pergunta foi muito bem colocada porque os princípios são os mesmos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala dessas questões, porque eu posso... Se eu não for muito ético numa condução da liderança ou das técnicas de liderança, eu posso ser manipulador. Posso sim. E aí isso é muito, muito ruim, porque enfim, é ruim de forma geral, mas assim, a hora que a pessoa descobre, porque isso não vai sustentar, né? Como que a gente percebe uma manipulação e diferencia essa manipulação de uma influência? Porque é normal que o ambiente em que a gente esteja nos influencie, que a concorrência, a vontade de vencer, eu tô num contexto que eu preciso vender, eu quero vender mais do que o meu amigo, até porque isso é uma forma de impulsionamento, né? Não querendo que a outra pessoa esteja lá embaixo, mas se você sempre quer ser melhor, se tornar o melhor. Como eu percebo qual é a diferença? Já estou sendo manipulado ou estou sendo influenciado? Porque eu acho que isso mexe muito com o emocional das pessoas. Ninguém quer ser manipulado. Sim. Né? Até eu acho que nem respondi uma parte da pergunta anterior, mas já engato nessa. Sim, as pessoas com mais inteligência emocional são mais influenciadoras ou são mais manipuladoras. Eu não vou por um viés da inteligência emocional, mas vamos pensar, quanto mais reativo emocionalmente falando eu for, mais visível as coisas são. Tanto no aspecto da minha fala, que pode sair uma verdade nua e crua, doa quem doer, então eu vou ser mais explosivo e tal, como também a questão... Até falo, tem alguns vídeos também gravados falando sobre comunicação. 55% da nossa comunicação é expressão facial e postura corporal. Então, com as nossas expressões, eu vou me comunicar, vou trazer uma sinceridade nas minhas colocações, até pela minha própria cara. Então, quanto mais inteligência eu tenho, mais eu consigo controlar essas reações instintivas. E aí eu vou conseguir conduzir, eu vou articular melhor, eu vou pensar no que eu vou falar e tudo mais. Lógico, se for de uma forma positiva ou bacana, senão eu sou manipulador. Mas trazendo um exemplo, o psicopata. O psicopata é a ausência de emoções. Sim. Eles são extremamente manipuladores. Né? Os psicopatas são extremamente sedutores. Então, por isso, essa ausência...
da emoção, né? Quanto mais essa emoção está ausente ou ela está controlada, mais manipulador eu vou ser. Então, sim, respondendo a sua pergunta. Como detectar? Não sei te dizer uma fórmula mágica, tá certo? Esteja emocionalmente inteligente, já ajuda, né? Exatamente, Estando, exatamente isso que eu ia falar. O que normalmente acontece? Quanto mais emocional você for, mais você tem uma tendência a ser manipulado, né? Por exemplo, eu vejo algumas coisas, às vezes, em noticiários, que saem algumas notícias, né? Ah, fulano estava no namoro, ou o homem ou a mulher, seja o que for, no namoro virtual. Coisas que a gente olha e a gente fala, não é possível que a pessoa tenha caído nessa, né? Aí o cara vai e me pede 100, 200, 300 mil, eu transfiro para o cara ou para a moça, uma pessoa que eu mal conheço. Às vezes são pessoas que falam, mas você já encontrou com ele alguma vez fisicamente, né? Pessoalmente? Ou por videochamada, nem por videochamada costuma acontecer. Um namoro virtual, Sim. negócio, e a pessoa... Por quê? Isso são os processos emocionais. Carência, uma série de coisas. Aí chega a pessoa manipuladora e você emocionalmente se entrega. Então, você desenvolver a sua inteligência emocional, você já vai ficar mais né, esperto com isso. E realmente ter sempre essa questão de uma análise crítica, pensar, avaliar. Peraí, né? Então, não se deixar levar tanto por essas emoções, por qualquer palavrinha bonita. Mas vamos entrar até num âmbito mais normal. Eu acho que isso são até algumas situações meio fora da curva, e mais né? extremas. Vamos falar no ambiente profissional. Poxa, como que eu sei que o vendedor está me enganando? Entendeu? Que ele não está me manipulando, falando, legal, colha informações, né? Não precisa ser, de novo, aquela compra emocional. Nossa, fiquei encantado de sair comprando. Não, vou pensar. Você, como profissional da área comercial, sabe que isso é totalmente contra as regras comerciais, né? É você fazer o fechamento na hora. Ah, vou pensar. Não. Não pode pensar. Não, exatamente. Aí você entra no processo de manipular. Eu não quero que você pense, né? Sim. Eu não quero que você avalie outras opções. Eu não quero que você tenha mais informações. Eu quero que você já feche aqui agora, entendeu? Esse é o grande premissa da área comercial, não deixar a pessoa sair da loja. Exatamente. Né? Não, mas o que falta para você tomar essa decisão? Tem essas questões. Mas como cliente diria o seguinte, vá, colhe informações, consulte um, consulte outro, né? Vai na internet, busque mais informações, discuta com as pessoas, pegue opiniões de pessoas que de repente já compraram ou que já fizeram esse processo. Você vai se cercando. Então, quanto mais informação você tiver, mais você vai conseguir avaliar isso para não cair numa compra emocional, né? Uma cilada. Até porque também isso, 80% das nossas decisões de compra são emocionais. A gente usa desculpas racionais para justificar decisões emocionais. Entendeu? Então, quanto mais inteligência emocional, menos eu sou tomado por esse impulso, entendeu? Mais eu consigo controlar essa ansiedade de vou comprar agora, não sei o quê. Não, tá bom, só tô vendo a caneca bonita, tá, não sei o quê, mas eu vou ver. Vai em outras lojas, busca informação. Então, é isso, é ser mais comedido, mais crítico, mais... analítico. Como diria os mais velhos, mais ressabiado com as coisas. Sim. A gente tem um jogo aqui na Quinto Elemento que vira e mexe a gente tira uma cartinha e é sobre inteligência emocional. São situações que a gente sorteia, o jogo nos mostra. E já que a gente tá falando sobre, eu resolvi trazer só pra gente ter um contexto diferente. Eu achei bacana, viu, pessoal? É algo que a gente não que a gente não planejou, que a gente não pensou. Vou tirar qualquer uma. Planejar aqui. O jogo aqui, tudo bem, mas aqui vai ser perguntas totalmente aleatórias, totalmente X. Vamos ver, vamos lá. Podcast Faustão. Quem sabe faz ao vivo e você se vira nos 30. Exatamente. Passa ou repassa do Celso Portiolli. Boa. Várias referências. Eu passo. Eu passo. Eu acho que essa é muito legal, porque a gente falou muito de ver as coisas de uma forma mais analítica, com mais razão, mas inteligência emocional não é agir 100% com a razão. Mas também
trabalhar as suas emoções, entender suas emoções, né? E buscar elas. E aqui saiu, quais atividades prazerosas você está realizando? Porque a busca pelo prazer, atividade física, é extremamente importante para quem quer desenvolver uma inteligência emocional. Então, como que a gente pode usar isso como contexto? Quais atividades prazerosas você está realizando? Legal, eu vou responder de duas formas aqui. Primeiro, quais as atividades que eu faço? Eu gosto muito de estar em família, então isso é uma coisa que me dá muito prazer. Então, os finais de semana, sempre estar com a minha família ou com a família da minha esposa, a gente sai, né? Ou em casa mesmo, churrasco. Então, isso é uma coisa que me faz bem. Até agora, também estou com uma filhinha de 2 anos, então à noite sempre com ela, brincando. Entrando no mundinho dela, que é completamente diferente, né? Faz umas coisas lá que a gente... Então, isso é uma coisa que dá prazer. Além também de coisas assim, eu gosto muito de ler, então esse tipo de coisa me dá prazer, essa aquisição de conhecimento, né? Eu gosto de ler coisas mais técnicas. E também gosto de assistir filme. Então, uma coisa que eu gosto também, às vezes, à noite, num sábado à noite, final de semana, ou um dia da semana que eu estou um pouco mais estressado, pegar um filmezinho, assistir um negócio, dar uma relaxada, né? Legal, legal. Então, essas são as coisas que eu gosto de fazer. Agora, isso é bem colocado. Por quê? Né? Ou atividade física, uma meditação, coisas desse tipo. Porque o prazer, ele também te estimula a questão da inteligência emocional, né? Se eu tô cansado, se eu tô estressado, isso começa a minar, né? Eu começo a ficar cada vez mais propenso a ser reativo, né? Então, algumas coisas importantes. Dormir é importante para a inteligência emocional. É talvez uma das coisas mais importantes, né? Mais importantes. Porque cansada a nossa mente para. A literatura mesmo diz o seguinte, se você precisa tomar decisões difíceis, procure tomar essas decisões no momento que você está descansado, tá certo? Porque você vai conseguir ter mais clareza, né, para tomar essa decisão. Se você está cansado, se você está estressado, você vai ter uma tendência a tomar decisões mais emocionais dentro desse contexto, né? E o cansaço, ele pode ter 2 viés. Pode ser um cansaço mais físico, no aspecto, puxa, trabalhei o dia todo, hoje o dia foi um dia puxado, nossa, chego em casa exausto e tenho que tomar uma decisão, puxa, tô cansado, vou ter uma tendência mais reativa. Ou um cansaço dessa questão do estresse. Nossa, tô saturado da minha empresa, tô saturado de uma situação X, sabe? Tô cansado nisso, saturado daquela situação mal resolvida. Eu vou ter a tendência a tomar uma decisão mais emocional. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Eu tenho um colaborador que tem baixa performance. Eu vejo isso acontecer toda semana. E vou falar até de uma situação real. Um gestor, um dono de empresa, um funcionário com uma baixa performance. Em vez dele ir lá resolver, dar feedback ou desligar a pessoa por uma questão de performance, o que ele vai fazendo? Ele vai procrastinando, não faz nada. Só que aquilo vai cansando ele. Então ele vê lá, o cara faz uma coisa errada hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois, outra depois. Ele vai se saturando, ele vai enchendo, né? Chega uma hora que ele faz, ele perde a inteligência emocional dele. Aí ele vai e manda embora o cara à base de xingo e não sei o quê. Já vi muito isso acontecer, de tomada de decisão de demissão. Como eu falei, esse dono de empresa chegou, viu uma situação errada na empresa, começou a gritar, esculachar o colaborador na frente de todo mundo, na frente dos clientes. E você tá na rua, não sei o quê, sai daqui agora, sai da minha empresa agora, não sei o quê. Então isso demonstra essa perda da inteligência emocional por esse processo do cansaço em termos de saturação. Então é importante esses processos de prazer, porque isso te dá também, né? E até te liberações recompensa, né? dos hormônios da felicidade, te dá mais condições de te mostra um sentido, né? Por que você trabalha tanto, se esforça tanto? Exatamente. Você tem que ter um motivo. E as situações que te levam a esse prazer te dão um sentido e uma força de vontade para você continuar. Sim. Eu sorteei mais uma, vamos ver aqui. Eita, nós, vamos lá. Ó, essa eu acho muito legal. Todo mundo vai poder pensar. O que você faz quando alguém está te estressando?
Isso daí, às vezes, a pessoa ela não precisa nem querer te estressar. Tem dia que você acorda, você olha pra pessoa e ela já te estressa. Isso já aconteceu muito. O que a gente faz quando isso acontece? Bebe uma água. Bebe uma água. Pensa. Conta até 10. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Vou trazer um outro conceito aqui para a gente entender isso. A gente também trabalha muito aqui a questão dos perfis comportamentais. Por exemplo, o DISC, né? O D, o I, o S, o C, não é o foco, mas enfim. A gente tem que entender que existem, dentro dessa metodologia, existem os perfis opostos. Então, por exemplo, o S, que é o estabilidade, é o oposto do dominante, que é o D, e vice-versa, assim como o I, influência, é o oposto do conformidade e vice-versa. Então, na teoria, a gente fala que essa é a nossa pessoa difícil. Então, essa pessoa, só pelo fato dela existir, ela já me estressa. Bate. É o famoso santo que não bate. Isso aí. É a pessoa que me estressa só pelo fato de existir. A gente tem aquela sensação que fala assim, não é possível, essa pessoa acorda de manhã... Ela planeja me irritar. ela fala assim, ela vai me irritar. Não, é porque é um perfil totalmente oposto. Tudo que dá certo com uma pessoa vai dar errado com a outra. São perfis que não têm absolutamente nada em comum. Lógico que a gente não é só um perfil, por isso que não é uma divisão tão clara. Todos nós temos os 4 perfis. Mas quando eu tenho um perfil mais predominante de um e a outra pessoa desse oposto, eu vou ter choque. Então é normal. Inteiro, né? Tá certo? Então o que acontece? Se a gente for pensar por um viés da inteligência emocional, eu não deveria me abalar com isso. Simplesmente trazer uma consciência de que a pessoa é assim, eu sou assado, ela tem um ponto de vista diferente, não levar para pessoalidade, entender que pessoalidade é porque eu estou sendo reativo, eu estou tendo baixa inteligência emocional, então trazer por um lado da compreensão. Dá para fazer isso aquele sangue de barata. Dá né? para fazer isso todo dia? Não dá. Então talvez em alguns momentos se afastar um pouco dessa pessoa, percebeu que está começando a irritar demais, se afasta. Quando você estiver num momento mais tranquilo, mais emocionalmente mais ok, estável, chama essa pessoa para conversar, aponte para ela o quanto alguns comportamentos dela te afeta, te estressa, mas aí precisa ser um processo de bate-papo, né? Não pode ser reativo. Eu não aguento você, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Respirou, tá tranquilo? E uma questão... Vamos conversar? Olha, quando acontece tal situação, e não é julgar, não é falar que a pessoa tá errada. Fala, olha, quando acontece isso, eu me sinto assim, entendeu? Isso me afeta, entendeu? Porque a pessoa também sabendo... Porque é o que acontece. Vamos pensar. Vamos trazer um pouco mais claro aqui. Imagina uma pessoa muito séria, muito formal, e uma pessoa muito descontraída, brincalhona, não sei o quê. Essas pessoas no ambiente de trabalho vão brigar, né? Porque uma vai dizer, não, aqui é trabalho, aqui é sério, aqui é não sei o quê, né? Então aquela pessoa formal mesmo. E o outro tirando barato, brincando, e põe apelido e não sei o quê. Gente, qual é o certo e qual é o errado? O certo da outra pessoa é ser formal e do outro é ser brincalhão. Não tem muito certo nem errado, tem muito a questão do julgamento. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu paro de julgar o outro. Isso quer dizer que eu tenho que ficar aceitando as brincadeiras do outro? Não, chega e conversa. Olha, eu não gosto muito de brincadeira. Você consegue distinguir, né? O que é uma questão de, é dele e é diferente de mim, provavelmente o que eu faço também o estressa. Eu acho que quando a gente fala muito de inteligência emocional, a gente tende a ver como a gente interpreta o outro, mas a gente não pensa em como o outro vai interpretar a gente. Às vezes eu acho isso muito chato. E eu acho que ele me acha maravilhosa. Só que não, ele também deve me achar tão chata quanto. E assim vai indo, exatamente isso. Porque o cara que é brincalhão vai achar que o sério é chato. Sim. O cara que é sério acha o outro também chato, porque é um inconveniente, é um não sei o quê. Então ficam os dois se julgando, entendeu? Achando que é particular. E não é só o jeito de um, é só o jeito do outro.
Por isso que também a inteligência emocional passa muito por um viés da gente começar a entender mais o ser humano, também passa por uma questão de conhecimento, E né? deixar pra lá algumas situações, Sim, né? é o jeito Simplesmente dele. deixar pra lá. Ele é brincalhão, ele não sei o que, eu não vou me afetar muito. Lógico, chegou num ponto que começa a invadir o meu espaço, começa a ficar deselegante, eu vou chegar e vou dar um feedback. Olha, eu não gosto muito de brincadeira, tal, vamos diminuir um pouco, tal. E é conversando, e é explicando. Você também não tem que aceitar. Assim como, de repente, a pessoa chega brava, com raiva e é grossa com você, não quer dizer que você tenha que aceitar isso. Ah, eu sou inteligente emocionalmente, eu não me afeto. Não, você vai se afetar. Se a pessoa vai ser grossa com você, você vai sentir alguma coisa, né? No momento correto, comunicação assertiva, né? Hora certa, com a pessoa certa, no local certo, né? Você vai chegar e falar assim, olha, onde você chegou bravo, não sei o quê, falou assim comigo, você foi rude, não gostei, não gostaria que isso acontecesse mais. A inteligência emocional é você também ser assertivo, é você não ter nenhuma comunicação passiva, não vou falar nada, deixa pra lá, e também não ter uma comunicação agressiva. Sim. Você me mandou para aquele lugar, vai você então, não sei o quê. Não, é ter a comunicação assertiva. Então a inteligência emocional passa por isso. Aí também tem um outro viés, vamos pensar o seguinte, acordei azedo, eu não estou suportando ver ninguém, não sei o quê. É muito mais uma questão com você do que com os outros, né? Exatamente. O Jung mesmo fala, né? Quando o Pedro fala de João, ele está mais falando de Pedro do que de João. Porque fulano, que não sei o quê. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, né? Porque aí a gente também precisa, de repente, parar ali, ter um momento e falar assim... Esse momento você para, você reflete e você percebe que, na verdade, o insuportável mesmo é você. É aquele dia, eu falo às vezes... Você fala, nossa, hoje eu não estou me aguentando. Exatamente, eu falo isso pra minha esposa, nossa, eu não tô me aguentando hoje. Sim. Ela fala assim, tô percebendo que você tá chato. Eu peço licença pra minha filha, falo, filha, hoje a mamãe ela não tá muito boa da cabeça, eu só vou ficar um pouquinho aqui quietinha, daí já a gente brinca. Talvez seja um momento disso. Hoje eu tô azedo. Recua, vai para casa, fica no momento seu, né? Fica reflexivo. Se tá no trabalho, não dá pra voltar pra casa, põe seu fone, escuta suas músicas, né? Faz o que for possível, também, dentro do que dá pra você fazer no seu dia a dia, no seu contexto. Depende de onde você trabalha, mas também isso pode rolar um feedback ali para as pessoas. Olha, eu não tô bem, não acordei bem, tô não sei o quê. Sim, se comunique, eu vou ficar aqui mais no meu canto. Me desculpem, gente, não é nada com vocês, porque às vezes as pessoas também podem começar a levar isso. Nossa, tá com uma cara e respondeu. Isso é muito comum. As pessoas elas tendem a levar pro pessoal, É né? a comunicação passiva. Eu não falei nada, as pessoas não são obrigadas a adivinhar. Não falar nada, elas estão vendo deixa na minha aberto. cara que o negócio não tá bem. Será que é comigo? Será que eu falei alguma coisa? Será você que deixa não sei aberto o quê? pra cada um fazer a sua interpretação, pessoal, eu né? não acordei bem, não é nada com vocês, mas eu vou precisar ficar quieto aqui que eu tô azedo. Eu não tô nem me suportando hoje, tá bom? Gente, desculpa, não me levem a mal. E aí fica mais na sua. Também se comunicar, esse é o grande ponto. Eu acho que a gente vai ter uma parte 2 de inteligência emocional. Acho que é um assunto muito relevante, né? Até porque a gente lida com pessoas, a gente pode escolher no nosso dia a dia quem a gente quer ter perto, mas não onde a gente trabalha, não dentro da nossa empresa. E é até importante que tenham perfis diferentes para oferecer produtos, coisas diferentes, resultados diferentes, né? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente vai ter uma parte 2. Vamos falar um pouquinho mais disso em algum momento. Podemos falar mais nisso na inteligência emocional, com a questão da cultura, como a questão da alinhar postura também, que eu acho que é muito importante a gente trazer. Por hoje foi isso, até para não ficar muito extenso, para a gente não perder as informações que a gente já falou. Foi muito legal, né? Vamos voltar em breve para falar sobre a parte 2. Mas volto a convidar vocês para mandar sugestão de temas, mandar perguntas, o que gostaram, o que gostariam de ver diferente. Wilson, muito obrigada. Imagina. Né? Certamente estaremos aqui mais algumas vezes. Com certeza. Né? Traremos novas pessoas, mas a gente também não abandona fácil. Isso aí, isso mesmo. Nós vamos voltar. E é isso, muito obrigada e até o próximo QCast. Até mais, pessoal.